Uma época eu estava com um problema sério em um dente. Todas raio-x que fazia, os dentistas falavam: olha, você precisa fazer uma cirurgia urgente. Seu dente está estranho, tem 3 raízes e cruzou o nervo, e é difícil remover. E aquilo começou a doer, estava doendo demais. Eu ia em um, ia no outro, e a cirurgia muito cara na época. Eu não sabia o que fazer. A minha esposa falou assim: Deus já te deixou na mão alguma vez? E eu falei: não. Por que você não ora? Então, naquela noite eu orei por essa causa, porque a gente, pastor, ora por tantas pessoas e às vezes a gente esquece de orar por nós. Então eu orei especificando essa causa. E naquele dia eu estava no bolso R$30, 3 notas de R$10, daquelas de plástico que tinha antigamente. E eu orei a Deus e saí do meu bairro do Zizo, na cidade de Itabuna, sul da Bahia. Saí sem destino. Cheguei na parada, primeiro ônibus que veio com itinerário, bairro de Fátima. Eu entrei e sem saber para onde ir. Quando está saindo para Ilhéus, ele entra à esquerda para o bairro de Fátima. Eu puxo a campainha. Quando eu desci, eu olho para quem vai em Ilhéus. Quando sair de Itabuna, saindo para Ilhéus, você vai ver o setor de oficina, borracharia à direita. Quando eu olho, tem uma placa branca escrito odontologia. Era o que tinha. Um corredor, e eu entrei naquele corredor e tinha um corrimão cromado voltando. Cheguei no final do corredor e comecei a subir. Quando eu cheguei lá, está um dentista, mais ou menos 1,60 m, cabelo grisalho, cavanhaque, ele numa cadeira de balanço. Eu falei assim: eu estou com um problema no dente. Ele só fez banar a cabeça, ok. Eu falei: o senhor pode ver para mim? Ele: agora, sente aí. Eu sentei na cadeira ao lado. Ele levantou, olhou meu dente e falou: tá sério, eu vou fazer um raio-x panorâmico para você não ter dúvida. E ele rapidinho fez e já me mostrou. Falou: olha, você tem uma raiz. Essa raiz aqui, ela passou pelo nervo. Isso aí vai prejudicar a sua visão e vai prejudicar. Eu não sabia que isso era tão sério. E pode prejudicar até seus movimentos. Eu falei: o que vamos fazer, doutor? Ele falou: cirurgia. Eu falei: como? Ele falou: agora. Eu falei: o senhor faz? E eu olhei, não tinha nada importante como os outros consultórios. E ele falou: agora. Aí eu falei: quanto é? R$30. Glória a Deus. E eu enfiei a mão no bolso, tirei as 3 notinhas. Glória a Deus. Aí fui entregar para ele: ele coloca aí. Aí ele olhou, conversando comigo. Aí ele falou assim: prontinho. Aí ele me mostrou 3 raízes nasceram naquele dente. E eu falei: já? Ele falou: já. E eu falei: eu moro no bairro do Zizo, tem morro, eu vou ter que andar. Joga bola se você quiser. E eu estava com medo de ver o estrago, de passar a língua para ver o estrago. Ele falou: tá tudo ok. Quando eu passei a língua no local do dente, eu vi que tinha pontos. E eu saí do consultório, cheguei lá, falei para minha esposa. E ela falou: Denilson, que bênção, na segunda-feira a gente vai lá para me fazer um orçamento. Pegamos o mesmo ônibus na segunda-feira. Desci, quando virou para o bairro de Fátima, puxei o interfone. Quando eu desci, que eu olhei na placa, está escrito borracharia. Eu falei: não pode. Cheguei no borracheiro, eu vi um corredor só que tinha um corrimão cheio de graxa, enferrujado. E eu falei: não é aqui não. Cheguei no borracheiro e falei assim: amigo, sexta-feira passada eu tive aqui, eu fiz uma cirurgia de um dente aqui. Ele falou assim: você é maluco? Odontologia é só na Cinquentenário, no centro de Itabuna. Aqui é só oficina. Sou borracheiro aqui há 22 anos. Nunca teve odontologia. Você está enganado. Quando você ora, Deus faz borracheiro virar dentista e resolve o seu problema. Quando você ora, Deus entra na causa e muda a história. Deus usou o borracheiro. Aleluia. Então nós precisamos voltar para o ministério da oração.
igreja, porque a igreja não ora mais. Ontem nós tivemos uma vigília na nossa igreja.